Pronto, essa é a segunda parte do vídeo, certo? E a gente vai falar sobre semelhanças atômicas. O que é isso? São características que os átomos têm em comum. Então, o átomo ele pode ter o mesmo número de prótons. Nesse caso, gente, lembrando que prótons, eu vou configurar aí o mesmo número atômico, pertence ao mesmo elemento químico. Então, eu posso ter, por exemplo, oxigênio como isótopo. Então, eu posso ter o O15 e o O16, massas diferentes, porém o número atômico é 8, o que configura ele, o que lhe dá o nome de oxigênio, é a característica dele. Então, o número atômico é a identidade, tá certo? A identidade do elemento químico. Isso é o que diz, olha, isso é um oxigênio, porque só ele tem um número atômico 8. Porém, pode ter a massa diferente, certo? E nesse caso, como ele é isótopo, ele tem o mesmo número de prótons e massas diferentes. E o número de nêutrons também é diferente. E como é o seu número de nêutrons? Bem, na outra aula a gente viu que a massa é a soma de prótons mais nêutrons. Se eu quiser saber quem é nêutron, eu pego a massa e subtraio o número atômico, ou seja, o número de prótons. Então, 15 menos 8, 7. 16 menos 8, 8. Então, esse tem 7 nêutrons, esse tem 8. Se eu quiser saber o número de prótons, sabendo o número de nêutrons, eu pego a massa e tiro o número de nêutrons. Aí eu tenho o número de prótons. Então, dá para calcular massa, número de prótons e de nêutrons com essa forma. Lembrando outra coisa, o número de elétrons também, porque elétrons é igual ao número de prótons para um átomo neutro, ou seja, que não tem carga. Então vamos lá, isótopo, mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Vamos para o isótono. O que é isótono? É aquele que tem o mesmo número de nêutrons, ou seja, a mesma quantidade de nêutrons. Vamos imaginar aqui o elemento X, o elemento Y. Vamos dizer que esse tem 20 e ele tem 10 aqui. Esse outro tem 21 e 11. Veja, o que é o número de nêutrons? Eu vou pegar a massa e subtrair o número de prótons. Então, esse aqui eu tenho 20 menos 10, tenho 10 nêutrons. Esse 21 menos 11 também tem 10 nêutrons. Então, os dois são isótonos, certo? Isótono porque tem o mesmo número de nêutrons. Bem, veja que a massa é diferente e também o número atômico é diferente, tá? Porque é igual ao número de nêutrons. Agora vamos para os isóbaros, mesma massa. Vamos imaginar esse mesmo composto aqui. Olha só, ele tem agora massa 20, mas o número de prótons é diferente, o número atômico é diferente. Então ele é chamado de isóbaro, certo? E o número de nêutrons também é diferente? É sim, porque quando eu pego 20 menos 10 dá 10, 20 menos 11 dá 9. Então o número de nêutrons é diferente, o número atômico é diferente, a única coisa que é igual é o número de massa, é a massa, que é 20. E aí a gente agora tem o isoeletrônico. O isoeletrônico é quando o número de elétrons é igual. Vou dar um exemplo prático. A gente tem aqui o íon sódio, porque é positivo, certo? Esse íon aqui é chamado de cátion. Todo íon positivo chama de cátion, certo? Íon negativo, no caso desse oxigênio aqui, eu chamo de ânion. Então, os dois são íons, positivo cátion, negativo ânion. Bem, para eu saber se é isoeletrônico, eu tenho que saber a quantidade de elétrons se é a mesma. Eu sei que a quantidade de elétrons é a mesma que a de prótons em um átomo neutro, mas esse aqui não é neutro. Certo? Então, como eu sei essas quantidades? Quantos prótons ele tem?
11, porque o número atômico é 11. Quantos elétrons ele deveria ter também? 11 também. Aqui, qual é o número de prótons? 8, porque o número atômico é 8. Quantos elétrons? Deveria ser 8 também. Mas o que acontece? Acontece que eu tenho um símbolo positivo, quer dizer que eu perdi elétrons. Eu perdi quantos elétrons? Quando não aparece é só um, então eu perdi um. Então em vez de ter 10, ou perdão, em vez de ter 11, ele vai ter 10. Esse outro aqui, por conseguinte, deveria ter 8, certo? Mas tem um símbolo negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Então em vez de 8, ele ganhou 2 elétrons. Então eu vou ter 10 elétrons, certo? Então, os dois têm o mesmo número de elétrons, a mesma quantidade. Se tem a mesma quantidade de elétrons, eu chamo eles de isoeletrônico. Veja que a cada nome eu destaquei uma letra. Isótopos, destaquei a letra P de prótons. Isótonos, destaquei a letra N de nêutron. Isóparo, destaquei a letra A da massa. E isoeletrônico, destaquei a letra E de elétrons. Certo? Então, as semelhanças atômicas é isso. Agora a gente vai gravar um outro vídeo e eu vou falar sobre apenas o exercício que vai ser resolvido, tá certo?